eu sou Marcela Mangulo, estou aqui na mediação da mesa sobre a LGPD e os seus impactos na administração pública, cercada de 3 grandes administrativistas com que eu tenho a honra de dividir, ainda que virtualmente, essa discussão. O tema não poderia ser mais interessante, né? Ainda mais neste ano que tivemos muitas questões, essa semana que tivemos questões, né, no nosso meio jurídico sobre dados, né, o STJ sendo atacado esta semana em relação aos nossos processos que por lá circulam. Então, o tema não podia ser mais quente, mais interessante. A gente vive num mundo da Big Data, em que os dados pessoais e os dados pessoais, sejam de pessoas jurídicas, sejam de pessoas físicas, são hoje produtos de mercado, né? De fato, hoje o maior produto de mercado é a circulação, é a venda, é a troca desses dados pessoais. Então, nada mais normal e nada mais esperado do que o desenvolvimento e a ampliação do direito, né, das normas que envolvem esses dados pessoais e o direito, então, de privacidade, que a gente já tinha uma normativa, de alguma forma, regulamentada no Brasil, estivesse sendo ampliada. E isso já é um movimento mundial, a gente vem vendo essa discussão, né, principalmente na União Europeia, com a GDPR, né, a General Data Protection Regulation da União Europeia, que lá em 2012 começou a ser discutida e acabou entrando com eficácia plena em 2018, e logo na sequência contribuiu aí para que a gente conseguisse ter a entrada em vigor da nossa lei, que é a 13.709 de 2018, e, enfim, finalmente, depois de muitas idas e vindas, se entravam ou não em vigor, quando vai, de fato, ter a sua vigência plena, acabou acontecendo neste ano. Apesar de que um de seus capítulos vai ficar um pouquinho mais para frente, a professora Dinorá falará mais para frente. A lei acabou, então, entrando em vigor no 18 de setembro deste ano, faz pouco tempo, e dispõe especificamente, né, falando qual que é o objeto dela que a gente vai tratar aqui e exatamente o que a gente quer falar sobre isso mais para frente, o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural, pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Como não poderia deixar de ser, além, obviamente, influenciar, né, na administração pública como um todo, afinal, ela também trata com dados pessoais, ela tem um capítulo específico sobre o tratamento de dados pela administração pública. Gente, esse é o nosso tema, é um tema super interessante, super quente, ainda tem muita discussão, muita coisa a ser tratada, e eu não poderia estar mais feliz de estar presidindo. Eu sou a Marcela Mangulo, sou mestre em Direito Administrativo, sob orientação do professor Maurício, presidente do IBDA, a quem agradeço o convite por estar aqui, e estarei nesta mesa mediando, aprendendo e aplaudindo, como sempre, os professores, e aí eu sempre começo, claro, puxando sardinha para a mulherada, com a professora musa do Direito Administrativo, professora Dinorá Grotti, que é doutora, mestre em Direito do Estado pela PUC, São Paulo, é professora de Direito Administrativo da PUC, dos cursos de graduação e pós-graduação, é autora de diversos livros, com participação em diversas obras coletivas e inúmeros artigos sobre os mais variados temas de direito administrativo, como não poderia deixar de ser. É ex-procuradora do município de São Paulo, mediadora judicial e conciliadora. Também temos em nossa mesa que eu posso chamar, graças a Deus, de amigo, o professor Flávio Unes, doutor e mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB Federal, presidente do Instituto de Direito Administrativo do Distrito Federal, coordenador e professor do mestrado profissional do IDP de São Paulo, e sócio do escritório Silveira e Unes Advogados, e o outro que eu também chamo de amigo, apesar de, por enquanto, só ser virtual,
por conta da pandemia. O professor Rodrigo Pironti, especialista das planilhas e tabelinhas de risco aí, que olha, isso daí faz a gente pensar toda vez que ele fala, toda vez que ele se apresenta. O professor Rodrigo é advogado também, pós-doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, doutor e mestre em Direito Econômico e Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é diretor executivo e financeiro do nosso BDA e diretor executivo do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, o IPDA. Bom, acho que para o nosso terceiro dia de congresso, quem já está acompanhando já entendeu mais ou menos a dinâmica, mas não custa relembrar. Nós vamos ter de 10 a 15 minutos para cada um dos nossos palestrantes abordar uma temática escolhida a partir de uma pergunta para cada um deles, e aí eu incentivo vocês a trazerem e jogarem no nosso chat todas as dúvidas, as questões, para que a gente possa alimentar e sair depois discutindo cada um deles. Se vocês se sentirem à vontade, indiquem quem vocês querem ouvir falar sobre essas questões, se não, eu vou aqui pontuar, vou jogar a bola para cada um deles, e também vou fazer as minhas próprias perguntas. Conforme combinei com eles, primeiro a se apresentar aqui, já para bugar nossa cabeça sobre o tema, vai ser o professor Rodrigo, que vai tratar da seguinte questão. Diante de um cenário de ainda muitas incertezas em relação à LGPD, como gerenciar os riscos nesse cenário? E quais são eles? Professor Rodrigo, palavra toda sua. Bom, boa noite, Marcela. Primeiro, uma grande alegria voltar aos palcos do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, com a tua coordenação. Você sempre brilhante na coordenação dos painéis. Já tive a oportunidade de participar de alguns eventos contigo, então agradecer a tua gentileza. Dizer que para mim é uma felicidade muito grande participar mais uma vez desse evento, neste ano, nesse 34º Congresso do nosso Instituto, homenageando a professora Regina Ferrari, que é uma querida amiga, e quem, junto com o professor Romeu, aqui no estado do Paraná, conduziu todos os meus estudos iniciais no direito administrativo, no direito constitucional. Portanto, é uma grande alegria, uma honra poder homenagear a professora Regina, registrar a presença aqui, que vejo na sala, o professor Juarez Freitas, estudioso do tema de tecnologia, inovação e proteção de dados na administração pública. Então, também uma grande alegria, em nome do qual eu cumprimento a todos os professores que estão aqui nos assistindo e dizer que não só é uma honra, mas uma grande felicidade dividir esse painel de debate com a professora Dinorá e com o professor Flávio, né? Dois estimados amigos, conhecedores do tema, a quem admiro profundamente e a quem, desde já, rendo as minhas homenagens por, com certeza, suas brilhantes exposições. E eu não poderia deixar também de parabenizar o nosso querido presidente, o Maurício Zocum, em nome de quem eu homenageio toda a nossa diretoria, que teve um esforço hercúleo nesse ano de pandemia para realizar um evento hoje com mais de 860 participantes ativos, o que realmente é motivo de muita felicidade. Bom, como eu tenho pouco tempo e o tema, como você mesmo mencionou, Marcela, é um tema não complexo, mas importante, e com um tratamento, na verdade, metodológico que deve ser melhor abordado. Dentro da tua pergunta, né, em que você me questiona como gerenciar os riscos vinculados à LGPD e quais são eles. A resposta poderia ser muito simples, eu poderia resolver isso em 2 minutos, dizendo como? Com uma boa matriz de risco de proteção de dados, né, e quais são eles. Talvez aqui a gente tivesse um maior problema, mas eu poderia dizer, ou resumi-los em riscos temporais, funcionais, estruturais e de omissão, né? Ou de adequação à omissão. Desculpe, a adequação. Bom, para que eu possa explicar um pouco mais nesses 15 minutos, e eu fico desde já aqui à disposição de todos vocês depois para os debates, porque o tempo aqui, infelizmente, é curto para que eu possa mostrar, por exemplo, como é que funciona um bom relatório de impacto e proteção de dados, vou falar disso, uma matriz de risco e etc., mas tenho pouco tempo, então fico à disposição depois dos debates para aprimorar um pouco mais o tema. Por que digo que, na verdade, quais são os riscos vinculados à LGPD são um grande problema? Porque eu vejo que o Brasil, como todo processo normativo complexo e de inovação legislativa, passou na LGPD por uma esquizofrenia normativa. Foi assim, por exemplo, com
adequação administrativa das estatais em relação ao novo marco de governança e de estruturação das bases licitacionais das estatais, e está sendo assim com a LGPD, e provavelmente nós vamos ter um cenário de esquizofrenia normativa em relação a vários temas. Por que digo que o aspecto temporal e desta esquizofrenia normativa foi um problema? Você mesmo mencionou, Marcela, quando da sua fala inicial, que nós tivemos a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados marcada no dia 18 de setembro de 2020, né? Eu, obviamente, questiono essa data, até porque vários dos dispositivos já eram vigentes desde agosto de 2018, mas, obviamente, como no Brasil a vacatio legis parece importar a todos em relação à efetiva vigência, foi anunciada a vigência efetiva da LGPD a partir de 18 de setembro de 2020, mas nós não podemos esquecer que esta vigência a partir de 18 de setembro de 2020 foi, na verdade, fruto de um cenário de esquizofrenia normativa anterior, com inúmeros projetos de lei discutidos na Câmara e no Senado, inúmeras medidas provisórias que prorrogaram os temas, anotei aqui as principais. Então, o texto original conduzia a 18 meses iniciais de vacácio. Depois nós tivemos a MP 869 de 2019, que foi convertida na Lei 13853 de 2019, que prorrogou para 24 meses. Estava todo mundo resolvido, todo mundo achando que agosto de 2020 seria realmente o prazo de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, tanto do ponto de vista das sanções administrativas pela ANPD, quanto do ponto de vista do seu início de vigência. Até que aparece a medida provisória 959 de 2020, que prorroga para maio de 2021 o prazo de vigência da LGPD, né? E o projeto de lei 1179 de 2020, que foi convertido em lei 14.010 e que prorroga para agosto de 2021 as sanções. Bom, qual é o cenário hoje? Então, o cenário hoje foi, após, obviamente, a retirada do texto da MP 959 do artigo 4º, o presidente Bolsonaro sancionou no dia 18 de setembro de 2020, portanto, a vigência é a partir de 18 de setembro de 2020, e aqui nós temos a ideia de que o texto normativo, portanto, passaria a vigir, ou passou a vigir efetivamente a partir dessa data. E as sanções administrativas para agosto de 2021. Bom, por que essa esquizofrenia normativa é um problema? Porque você já começa com um resultado legislativo conflitual em relação ao início da Lei Geral de Proteção de Dados e, portanto, qual é o direcionamento que o país quer dar a esta lei, né? Nós efetivamente queremos um cenário de proteção de dados ou não? Mas tudo bem, esse é um cenário inicial, temporal, o reflexo disso é um reflexo na adequação. Quase toda a administração pública brasileira, ou quase toda a iniciativa privada brasileira, esperou este cenário para aí, então, se adequar. Por quê? Porque a metodologia é complexa, o cenário de investimento para a adequação à lei é bastante grande e, obviamente, ninguém ia fazer um movimento nesse sentido na sua atividade meio se não houvesse um cenário de efetiva vigência ou de efetiva visualização das sanções. Então, isso, com certeza, gerou uma incerteza é igual a risco, né? Vinculando lá a ideia de ISO 31000, né? Então, o risco é a possível materialização da incerteza. Quando esta certeza se materializou, vigência a partir de 18 de setembro, então, as empresas e o poder público começaram a se preocupar efetivamente, né? Salvo aquelas empresas que já trabalhavam com dados sensíveis ou que, como bem lembrou você, são multinacionais e que já aplicavam suas regras da GDPR, né? Muito bem, então, o primeiro cenário de quais são esses riscos, eu diria riscos temporais vinculados à adequação do processo de LGPD. Um segundo cenário que eu vejo muito incerto ainda nesse contexto da Lei Geral de Proteção de Dados é em relação ao aspecto funcional, né? Ao aspecto da famosa governança de dados. Quem são os players que a lei trata dentro da ideia de governança dos dados? Então, nós temos lá a figura do controlador e do operador, que vão ser mais bem trabalhados pela professora Dinorá e pelo querido amigo Flávio, mas este é um cenário de muita discussão em relação, por exemplo, a quem é o controlador, quem é o operador efetivamente, né? Se todo operador a responsabilização dos operadores, se todo controlador, de alguma forma, não é operador. Então, você tem aqui um cenário também de indefinição, porque você tem uma indefinição normativa natural pela ANPD, que foi recém-constituída, e não há ainda um cenário
muito visível da figura do controlador, do operador, de como vai ser realizado este tratamento de dados, afora aquilo que está no texto da lei, que é muito genérico, né? Mas eu não vou entrar nesse tema, porque, como disse, tanto a professora Ginorá quanto o Flávio vão falar depois de responsabilização, a questão da responsabilidade objetiva do controlador e etc. e tal, pelo tratamento dos dados. Então, esse é um cenário que depois a gente pode entrar no debate, mas que eu deixo de observar de maneira mais profunda. Vejo como um cenário de incerteza e de risco muito grande a pessoa do encarregado, né, ou do famoso DPO, né, o Data Protection Officer, que vem da GDPR com essa ideia. No Brasil, você teve um tratamento diferenciado do DPO, né, o encarregado tem funções diferenciadas, e hoje, através da Instrução Normativa número 100 da DEGDI do Ministério da Economia, você tem um cenário de maior ainda incerteza, né? Porque, veja, a NPD está criada, em tese a NPD vai regular o setor e vai dizer quais são as atribuições, as funções e etc. do DPO. Aí vem o Ministério da Economia e, através de uma instrução normativa da sua Secretaria de Governo Digital e etc., e diz, não, a figura do DPO tem que ser criada em 30 dias. Que na administração pública federal, direta e indireta, todos terão que ter DPO até 22 de novembro deste ano. É dizer, nós temos 2 semanas para nomear todos os DPOs da administração pública direta e indireta da União. Ou seja, esse é um cenário de maior esquizofrenia. Por quê? Porque aí você vai ver quais são as funções que o DPO tem que ter dentro da Instrução Normativa 100 da DEGDI. E são funções complexas de se achar dentro da administração pública, se você for pensar um cenário abrangente de administração pública, né? Se você for replicar isso, por exemplo, para os estados e municípios, eu te diria, em alguns momentos, ou para estatais, né, de menor porte, você não encontra pessoas com aquelas qualificações para ser DPO. Conhecimento em gestão de risco, tecnologia de informação, conhecimentos metodológicos jurídicos, em gestão de governança. Então, são conhecimentos que fogem a conhecimentos tradicionais e que trazem mais um cenário de grande incerteza nessa segunda linha de incertezas que eu trouxe, que é a linha funcional. Vejo também um cenário de incertezas e de risco na questão estrutural. Hoje nós temos, infelizmente, obviamente, uma adequação que não responde à agilidade do tema, porque a NPD acaba de ser criada, os profissionais dela que foram nomeados para a NPD, até onde entendi e até onde conheço, são elogiadíssimos do ponto de vista técnico, né? Então, aqui não há nenhuma crítica em relação à figura das pessoas que estão lá, mas naturalmente precisam agora organizar o cenário de proteção de dados. Então, isso leva tempo, né? Não é do dia para a noite que a NPD vai começar a normatizar todos os aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um outro cenário de incerteza. Por quê? Porque nós dependemos de regulação. A lei, obviamente, é uma lei bastante abrangente em relação ao seu contexto, e vários dos aspectos dela precisam de regulamentação posterior, né? Dentre elas, por exemplo, qual é a metodologia aplicada ao risco. Nós vamos aplicar, por exemplo, como hoje sinaliza o TCU, uma gestão de risco vinculada a uma matriz de risco ISO 31000 e COSO-RM, ou nós vamos aplicar uma outra metodologia, né? Nós vamos efetivamente vincular essa gestão de risco a uma gestão de risco ISO 27701 e ISO 27001, que vão falar de tecnologia de informação e segurança de informação, ou não, ela será uma matriz de risco genérica, né? É claro que hoje, por exemplo, nós que estudamos o tema e que gostamos do tema, fazemos uma estruturação de boa prática, pegamos aspectos da GDPR, etc., e conseguimos compatibilizar esse cenário de aplicação. Mas isso depende de regulamentação. Então, esse é um cenário estrutural muito complexo e que demanda, obviamente, maior organização. E, por fim, que é o que eu quero comentar com vocês, acho que eu tenho aqui ainda uns 5 minutinhos, né, Marcelo? 5, né? É exatamente o que eu preciso para dar o recado. O cenário de omissão-adequação. Esse, na minha opinião, é o mais importante. Hoje, o Brasil é o país do risco, seja em relação às atividades da administração pública. Eu não consigo, depois desta pandemia, professor Juarez Freitas, que vejo aqui e que gosta muito desse tema, eu não consigo verificar, depois dessa pandemia, uma administração pública no Brasil que não esteja preocupada em gerenciar seus riscos. Ainda que sejam riscos institucionais comezinhos, né, que não sejam riscos contratuais, operacionais, que sejam riscos genéricos, é impossível se pensar, depois do que a gente aprendeu em 2020, né, que administrações públicas, diretas ou indiretas, não tenham um processo de controles preventivos e de, principalmente,
plano de continuidade do negócio, o famoso BCP, né, que vem também importado de outras metodologias, ou ainda ações de contingência para materialização de risco. Então, nesse cenário, eu vejo como muito complexo, professora Dinorá, a não adequação neste período, né, de vinculação a aspectos básicos da Lei Geral de Proteção de Dados. Rodrigo, o que é um aspecto básico? Me parece que hoje, né, se nós estivermos mencionando o mês de janeiro de 2020, é improvável que uma administração pública não tenha relatório de impacto e proteção de dados. Eu não consigo imaginar uma administração pública ou uma empresa privada sem um bom relatório de impacto e proteção de dados. Por quê? Porque este conceito é um conceito básico do artigo 5º, inciso 17. Todos têm que, ao menos, ter uma visualização de qual é o impacto de que, sobre qual aqueles dados que são tratados ou não dentro da estrutura, ou os contratos com terceiros, o compartilhamento de dados na administração pública, isso vai dar pano para manga, e é um tema muito interessante de discutir depois no debate, nas perguntas dos colegas que estão me assistindo, mas todo esse cenário é um cenário muito complexo e que precisa ser melhor delimitado. Então, Pironti, qual é a tua visualização em relação ao que é um bom relatório de impacto e proteção de dados? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu trouxe uma apresentação que eu gostaria de mostrar. Eu não gosto, muitas vezes, de trazer apresentações, slides, deixa eu só... Eu não consigo agora... Vou fechar aqui. Eu fiz isso com... Vocês conseguem ver minha tela? Marcela, só me dá um ok aqui em relação à minha tela, se você enxerga. Estou compartilhando? Consegue ver aqui fluxo de trabalho do RIP? Tá sim. Então, aqui você tem basicamente o que é um relatório de impacto na minha visão, né? Ou seja, é claro que eu respeito visões diferentes, mas você tem que ter minimamente isso para hoje dizer que você não se omite em relação à proteção de dados. O que é? O que eu preciso ter? Primeiro, uma capacitação inicial do teu corpo funcional. As pessoas precisam entender que LGPD é algo necessário, que proteção de dados é o dia a dia da administração e de empresas privadas a partir de 18 de setembro no Brasil. É também necessário uma definição do escopo, abrangência, o work statement, realização de entrevistas para avaliar a maturidade da empresa ou da administração, e daí sim os entregáveis, que são aspectos importantes desse processo. Um data mapping bem feito, com avaliação de processos ativos, terceiros, todo o relacionamento de dados, ou seja, o mapeamento de dados necessário na administração, uma matriz de risco adequada, um ciclo de vida do dado que permite uma visualização. Eu vou mostrar tudo isso daqui a pouco para vocês, tenho pouco tempo, infelizmente, mas que permite uma visualização desde a coleta do dado até o seu tratamento, armazenamento, destinação ou anonimização, né? Se for o caso de anonimização desses dados dentro da estrutura da empresa ou da administração, uma verificação de como vai funcionar o cronograma de implantação geral da lei e o registro de legítimo interesse quando, dentro das bases legais, lá do artigo 7º, das 10 bases legais, nós classificarmos como legítimo interesse. Então, você precisa fazer o legítimo interesse assessment sempre que você registrar como legítimo interesse um dado. E aí, o relatório de impacto e proteção de dados. A matriz de risco, ela tem mais ou menos essa carinha, não é para vocês lerem mesmo ali, ou seja, eu ocultei os dados, é só para vocês entenderem que aquela parte em azul é a identificação dos riscos de proteção de dados, a parte em vermelho é priorização dos riscos e a parte em roxo é a parte de ações contingenciais ou preventivas. Por que eu mostro esse grande... A Marcela acabou falando das minhas planilhas e das minhas matrizes. Eu mostro isso para vocês, porque é preciso que vocês entendam que matriz não é mapa, que hoje o que tem no Brasil, o que a gente tem no Brasil muitas vezes, seja em parceria público-privada, seja em concessão de serviço público, na maioria das vezes é um checklist daquilo que a gente imagina que é risco. Você não tem probabilidade, impacto, avaliação de nível de risco, avaliação de riscos inerentes, riscos residuais, então é preciso estudar melhor a matéria e fazer o trabalho direito. Portanto, ISO 31000, 27001 e 27701 para criar esse panorama de matriz, para que a gente tenha um mínimo mapa de calor para priorização das ações. Veja, eu tive recentemente a entrega de um relatório de impacto e proteção de dados numa empresa, a empresa tinha 648 riscos. É óbvio que você não vai gerenciar os 648 riscos do dia para a noite. Então, você precisa entender quais são os riscos priorizáveis e quais não são, para poder tratá-los. E, no final, é aquilo que eu mais ou menos mencionei, você precisa ter um ciclo de vida dos dados, que é todo o desenho de processo de como funcionam os dados dentro da tua
estrutura, seja ela vinculada à iniciativa privada, seja ela vinculada à administração pública. Pironti, por que isso, essa apresentação foi só para vocês visualizarem mais ou menos, mas para finalizar, porque eu não quero tomar o tempo nem da professora Dinorá, nem do Flávio, porque, como mencionei a Marcela, eu me sinto o moço do tempo do Jornal Nacional, portanto, eu tenho que dar o tempo aos nossos âncoras, à nossa querida professora Dinorá, Renata Vasconcelos, e ao Flávio Unes Bonner, né, para que eles possam fazer as suas devidas apresentações. Mas, nesse cenário, eu gostaria de dizer o seguinte: de tudo aquilo que eu apresentei e de tudo aquilo que eu visualizo como risco da Lei Geral de Proteção de Dados, fica o seguinte recado: a Lei Geral de Proteção de Dados não é algo para se pensar, não é algo para se imaginar, é algo concreto. Veja que o ataque, o sequestro de dados pelo qual passou o STJ agora nessa semana e pelo qual passou o Distrito Federal, e até acabei de postar no meu Instagram um comentário sobre isso, que muito provavelmente, pelas notícias, não haverá possibilidade de recuperação de todos esses dados, né? Isto faz parte necessariamente do gerenciamento de risco de proteção de dados. É necessário que se tenha esse mapeamento, um controle preventivo, um reforço. Sequestro de dados não é nada novo, nem no país, nem no mundo. É possível se organizar para efetivamente impedir esses sequestros ou dificultar esses sequestros, mas é óbvio, se eu não passo por uma análise de avaliação das incertezas, de avaliação da insegurança da minha informação e não tenho esse mapeamento de forma clara num relatório de impacto, se eu não sei qual é o impacto, eu não consigo gerenciar a causa. Se eu não gerencio a causa, a consequência é efetivamente a materialização do risco, que é o que a gente não quer. E a gente no Brasil está acostumado a viver a materialização do risco para depois se preocupar com ele. O que a gente tem que parar de fazer é parar de apagar incêndio e começar a trabalhar de maneira preventiva. Obrigado, Marcela, e agora, obviamente, eu fico à disposição de todos vocês. Obrigada, Rodrigo. Falei que ia ter uma planilhinha ali. Primeiro, antes de... Obrigada, foi como sempre mind-blowing, né? Sempre muito difícil. Não gosto de usar anglicanismos, mas é que foi o que eu consegui agora. Foi sempre muito, muito esclarecedor e sempre faz a gente sair com mais dúvidas. E acho que quando a gente sai com mais dúvidas é sempre que está no caminho certo, né? Porque... a gente já tem várias perguntas aqui, mas acho que seria legal a gente ouvir todo mundo, depois distribuir as perguntas, talvez, né? O que vocês acham? Melhor. Porque tem perguntas mais gerais, então talvez a gente consiga falar todo mundo um pouquinho. Perfeito. Eu queria, na verdade, também ver se dá tempo de corrigir minha falta de educação e agradecer aqui a presença do professor Juarez, que está aqui acompanhando a gente já antecipadamente, e também as 916 pessoas inscritas que estão nos acompanhando aqui. Então, sucesso total desse congresso, o IBDA dando mais uma vez um show de bola, aqui com o nosso membro do IBDA que está aqui na mesa, o senhor Rodrigo, e o Maurício também, presidente, meu amigo, meu orientador. Então, parabéns. E agora, passar para a professora Dinorá, que falará sobre qual é a efetividade do regime sancionatório, né, da LGPD, que está previsto nos artigos 52 a 54. Professora, a palavra toda sua. Tá, ok. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar os organizadores deste evento, que chega à sua 34ª edição, na pessoa do Dr. Maurício Zocum, presidente do IBDA, bem como os integrantes desse painel, doutores Flávio, o Rodrigo e a Marcela, certo? Que são de todos conhecidos por suas atuações no mundo jurídico e também com um vasto conhecimento do tema objeto deste painel. Parabéns, Rodrigo, a sua exposição foi muito clara sobre um tema realmente complexo, certo? Quero também expressar meus agradecimentos pelo convite honroso que me foi feito para participar também deste painel e registrar que é um privilégio, realmente, num congresso que é feito em homenagem à querida amiga professora Regina Maria Macedo Neri Ferrari e renomada publicista, certo?
Então, como a doutora Marcela falou, o tema que eu vou abordar é pertinente ao regime sancionatório, certo? E os dispositivos que tratam desse regime por descumprimento da LGPD permanecem em vacatio legis, com previsão para entrada em vigor somente em 1º de agosto de 2021, de acordo com a prorrogação da vigência dos artigos 52 a 54, que foram efetuados pela Lei Federal 14.010, de 10 de junho de 2020, enquanto os demais artigos que estabelecem as obrigações a serem cumpridas pelos agentes de tratamento de dados pessoais e os direitos dos usuários já estão em vigor, como falou o professor Rodrigo, desde 18 de setembro de 2020. E esta situação realmente traz à baila questões relevantes que são ligadas aos impactos da dilação do período de vacatio legis do regime sancionatório para a efetividade da LGPD, certo? O artigo 52, aliás, desse diploma legal, elenca as sanções administrativas que poderão ser aplicadas em razão da violação das normas nela previstas, certo? Cujo impacto de cada uma delas evidencia uma linha crescente de gravidade. Então, o dispositivo começa reportando a advertência com pena leve para infrações de menor gravidade. Em seguida, prevê as penas pecuniárias de multa simples e multa diária, sendo ambas aplicáveis a cada infração cometida. Por sua vez, passa para a publicização da infração, bloqueio e eliminação dos dados pessoais, a que se refere a infração, que já integram uma categoria de penas mais graves, que podem, inclusive, dificultar o desenvolvimento das atividades do agente infrator, enquanto não for resolvido o problema. E, por fim, os incisos 10, 11 e 12 do artigo 52 do caput, né, se referem à suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, suspensão do exercício da atividade, do tratamento dos dados pessoais e proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. E esses incisos realmente prescrevem as sanções mais severas, que são capazes até mesmo de inviabilizar uma empresa privada a depender da atividade por ela exercida. De todo modo, veja, é importante nós observarmos que a previsão das sanções administrativas traz consigo a incidência do regime de direito sancionador, modelado na Constituição, com respeito realmente aos princípios que informam a aplicação das sanções. Então, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 52 reiterou os deveres constitucionais esculpidos no artigo 5º, incisos 54 e 55, de que as sanções só poderão ser aplicadas após o processo administrativo, obediência ao devido processo legal e ampla defesa. Determinou ainda a individualização da sanção por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em cada oportunidade, ao preceituar que a aplicação das sanções deverá ocorrer de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto, considerados os parâmetros e critérios que estão dispostos nos 11 incisos do parágrafo 1º do artigo 52, entre os quais podemos citar até a boa-fé do infrator, a vantagem oferida ou pretendida pelo infrator, certo? A condição econômica do infrator, tal. E, ademais, ainda também a necessidade de fundamentação da decisão proferida ao final do processo, de acordo com o artigo 54. Agora, também nós verificamos que o parágrafo 6º estabelece que as sanções mais severas, aquelas ligadas à suspensão parcial, suspensão do exercício da atividade,
e, ao mesmo, a proibição parcial ou total do exercício das atividades relacionadas a esse tratamento de dados, elas só poderão ser aplicadas após a imposição, para o mesmo caso concreto, de ao menos uma sanção menos grave, ou seja, multa simples, multa diária, publicização da infração, tal. Agora, o que também nós podemos notar, há uma hipótese em que aí a aplicação dessas sanções poderá ser direta, independentemente da aplicação prévia de sanções menos graves, em caso de controladores que são submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias, ouvidos esses órgãos. A verdade é que, apesar de haver a lei arrolado vários critérios, parâmetros que devem ser levados em consideração para essa individualização da pena, para majoração ou diminuição da sanção, tentando talvez conferir alguma objetividade a essa aplicação, esses critérios realmente são muito abertos, permitem um amplo grau de subjetividade no momento da aplicação das sanções e, portanto, exigem regulamentação. O alcance da LGPD é amplo. A sua incidência, como a doutora Marcela ressaltou logo de início, submetem-se às pessoas naturais, jurídicas, de direito público ou privado, que exerçam atividades envolvendo o tratamento de dados pessoais, certo? As sanções previstas na lei são aplicáveis às entidades e aos órgãos públicos de conformidade com o artigo 52, parágrafo 3º, com exceção das sanções de multa que ficaram restritas ao setor privado. Até porque seria um contrassenso mesmo punir, vamos dizer, o erário, seja ele de qual esfera for, lesando dessa forma a população realmente como resultado, certo? O artigo 52, parágrafo 3º, também estabelece que as consequências que foram anteriormente mencionadas poderão ser aplicadas sem prejuízo das sanções previstas na Lei 812, que trata do regime jurídico dos servidores públicos federais, na Lei 8.429, que trata da improbidade administrativa, e na Lei 12.527, que regula o acesso à informação. Também nós verificamos que, no que tange às entidades estatais, elas poderão ser responsabilizadas nos termos do diploma legislado, porque são pessoas jurídicas de direito privado. Agora, vejam que, aparentemente, também a multa simples não atinge pessoas naturais. Pelo menos a ela, a lei não fez referência, não fez menção expressa no dispositivo quando a ela se reportou, certo? Pode ter sido, talvez, decorrência de algum descuido do legislador, mas nós não podemos ampliar aquilo que não foi previsto na lei. Agora, o professor Francisco Zardo tem um artigo muito interessante sobre esta matéria, onde ele faz uma distinção, vamos dizer, entendendo que esta multa simples, realmente, ela não tem finalidade ressarcitória, ela tem uma finalidade realmente punitiva, que traz consigo o regime administrativo sancionador, certo? O faturamento, vamos dizer, a ser considerado, é o do ramo da atividade empresarial em que ocorreu a infração. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter que regular a questão para saber, inclusive, qual é o parâmetro que vai considerar a aplicação da multa, certo? Também há outros aspectos aqui a serem considerados na referência ao grupo e ao conglomerado. Inclusive, o doutor Francisco salienta nesse artigo que se a ideia era que a multa fosse aplicada a todas as empresas do grupo, isso não foi disciplinado na lei, porque copiaram a lei do CAD, mas, em compensação, no CAD há previsão de solidariedade, e o que não foi feito nessa LGPD, certo? Agora, no que diz, então, respeito às demais sanções aplicáveis
aos agentes públicos e privados, é importante mencionar que, com exceção, vamos dizer, da pena de advertência, que alguns nem consideram uma sanção, as demais sanções tratam da proteção de dado pessoal contra o tratamento indevido pelo agente de tratamento, certo? E, inclusive, o professor Rodrigo já adiantou que aqui o agente de tratamento seria o controlador e operador, e o encarregado ficou de fora, ou seja, ficou excluído dessas sanções ali previstas. A necessidade de regulação do regime sancionatório previsto nesta lei geral, certo? E nós não temos também nesta lei uma tipicidade realmente, quer das infrações, quer até mesmo das sanções, certo? E, por isso, a lei colocou, quer dizer, previu que a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados definirá por meio de regulamento próprio, que deve ser submetido à consulta pública, talvez numa tentativa de participação maior, democratização, certo? As metodologias que orientarão o cálculo do valor base das sanções de multa, certo? E essas metodologias devem ser previamente também apresentadas, publicadas, para a ciência dos agentes de tratamento, certo? E também vai ter que apresentar as formas e dosimetrias para cálculo do valor base das sanções da multa. Agora, é evidente que vamos dizer, isso não deve ocorrer apenas para sanções de multa, não são apenas elas que carecem de regulamentação. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados deve também especificar as hipóteses de cabimento de cada uma das diferentes sanções estabelecidas no artigo 52. Porque, por exemplo, um ponto que também chama a atenção é que a lei não limitou a duração da proibição parcial ou total das atividades relacionadas a tratamento de dados, certo? Então, qual prazo vai prevalecer? Nós não podemos ter realmente uma pena aplicada perpetuamente. Então, veja, passando realmente a questão que foi colocada, quais são os impactos dessa dilação do período da vacatio legis para a efetividade do regime sancionatório da LGPD? A verdade é que a LGPD não conta com uma efetiva aplicação prática, certo? Apesar da maior parte dos dispositivos da lei já estar em vigor, mas houve a dilação do período de vacatio legis, certo? Dos artigos 52 a 54, então alguns autores dizem, não, nós estamos num limbo jurídico, porque não há sanção, quando muito pode haver uma imposição de ordem moral, certo? E para isso não são necessárias leis, enfim, vários doutrinadores têm feito estes comentários, certo? Mas a verdade é que, vamos dizer, os efeitos desse período de vacatio legis, eu acho que também podem ser observados sobre, vamos dizer, sobre um aspecto jurídico e sobre um aspecto social, como o professor Nesser também salientou. Então, sobre o aspecto jurídico, a pena possui duas principais funções, de reprovação e prevenção. Enquanto o sistema, vamos dizer, não for aplicado, então faltarão esses elementos coercitivo e preventivo para afastar possíveis infrações, certo? Agora, existem outros regimes sancionatórios aplicáveis, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, mas as sanções específicas da LGPD ainda não estarão cumprindo integralmente sua função. Também, veja, sob o enfoque social, a prorrogação pode também, em alguns casos, fazer com que os agentes de tratamento de dados deixem também de implementar a hora e a tempo as medidas de adequação para que haja uma celeridade que o direito tutelado exige. Agora,
também reforça essa baixa eficácia social o fato de a LGPD, com a redação que foi dada pela Lei 13.853, ter disposto sobre a criação, sem aumento de despesa, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados como um órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da República, ao qual assegurou autonomia técnica e decisória, inclusive fala até da possibilidade de recurso. Essa natureza jurídica da Autoridade Nacional é transitória e poderá ser transformada numa agência, certo? Numa administração pública federal indireta, submetido a um regime autárquico especial e vinculado à presidência da República. E a avaliação quanto a essa transformação, segundo a lei, deverá ocorrer em 2 anos da data da entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD, certo? Agora, a verdade é que isso tem sido objeto também de muitas críticas, porque, obviamente, não haverá essa autonomia decisória, certo? Por outro lado, na maioria dos países que possuem, vamos dizer, uma legislação sobre essa matéria, então, eles possuem uma autoridade nacional independente, certo? Então, vários países também, Reino Unido, França, Itália, enfim, são também referências nesse tema. Porque também se argumenta que quanto maior for a compatibilidade entre os sistemas, mais fáceis serão os fluxos internacionais de dados e que isto só poderá contribuir para favorecer vários setores. Por outro lado, também a falta de regulamentação do artigo 53, sem dúvida, avoluma a dificuldade e parece também algo que vai impedir realmente a plena efetividade da própria legislação. Agora, então, enquanto esse regime sancionatório não entrar em vigor e não forem regulamentadas as condutas ilícitas previstas na lei, então não serão passíveis de penalização, com base na LGPD. Todavia, isto não quer dizer que o agente infrator vai ficar totalmente isento de responsabilização sobre a infração cometida. Por quê? Para os danos indenizáveis e para os crimes, vamos dizer, assim tipificados como decorrentes de danos ou de simples violação de normas protetivas de direitos fundamentais, a que se interrelacionem a dados pessoais, o direito vigente, veja, não é uma novidade a proteção à intimidade e à privacidade, certo? Então, ele realmente vai desempenhar o seu papel e vai permitir também uma responsabilização civil ou criminal, certo? Então, além do mais, vamos dizer, mediante o aproveitamento de figuras infracionais e sanções administrativas correlatas, que também estão dispostas no Código de Defesa do Consumidor ou ainda também estão ligadas, afeitas ao Marco Civil da Internet, mediante a intervenção da Anatel, da Secretaria Nacional de Consumidor, e até mesmo, às vezes, do CAD, talvez vão cumprir também um papel, mas penalização com base na LGPD, realmente, nós ainda não temos. Eu acho que o meu tempo já se esgotou, então eu tenho a impressão que não posso fazer outros comentários, mas nós deixamos... Mas eu tenho perguntas depois, então acho que vai dar para continuar no tema. Foi sempre, como sempre, muito brilhante, né, professora? Né? Não, ninguém esperava diferente, disso. Mas, enfim, tem que fazer meu comentário aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela explicação. Eu tenho até as minhas duvidinhas, mas eu vou deixar para o nosso momento de discussão depois. Vou passar sem mais nenhuma delonga para o nosso Super Flávio,
que vai tratar sobre as particularidades da responsabilidade civil em relação às pessoas jurídicas de direito público e às privadas no âmbito da LGPD. Flávio, está contigo a palavra. Bom, muitíssimo obrigado. Boa noite a todos. Quero inicialmente agradecer ao presidente Maurício Zocum pelo convite, render as minhas homenagens à professora Regina Ferrari. Eu costumo dizer que poucas vezes eu recebi um olhar tão acolhedor e generoso de uma pessoa que eu mal conhecia na época, quando eu a conheci, como a da professora Regina. Eu acho que é a expressão de quem tem absoluta consciência do que é ser mestre, do que é ser professor. As minhas homenagens, então. É uma alegria reencontrar, ainda que virtualmente, com as professoras de Norá e Marcela, e também estar ao lado aqui do renomado, famoso advogado Rodrigo Pironti, com quem eu tenho também uma profunda admiração pela sua competência, pela sua forma tão brilhante com que desempenha o seu trabalho, a sua atividade como advogado. Bem, a questão que eu gostaria de compartilhar com vocês a partir da provocação da Marcela é se a responsabilidade da administração pública, a responsabilidade do Estado, vamos assim dizer, nos moldes tradicionais que conhecemos, como ela lida, como ela dialoga com a previsão da LGPD. Esse seria o ponto essencial. Mas antes disso, eu quero comentar que sobre administração pública e proteção de dados, nós tivemos uma importantíssima decisão do Supremo Tribunal Federal, que foram várias ADIs, uma delas a 6387, em que se discutiu uma medida provisória que autorizava o IBGE a receber das empresas de telefonia dados de telefones de todos os usuários de telefonia. No primeiro momento, se nós olharmos para o artigo 23 da LGPD, que fala da proteção de dados, do tratamento de dados por pessoas jurídicas de direito público, está lá, como nós todos gostamos muito de usar, nós que eu digo o ramo do direito administrativo, atendidas as finalidades públicas, havendo interesse público, né? Ok. Né? E nós temos, claro, o IBGE com uma previsão expressa de que ele tem que fazer pesquisa. Nós temos uma pandemia, não dá para ir bater na casa de todo mundo, então, em princípio, a medida provisória nos parece plausível. Por que ela, então, foi reconhecida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal? É porque, primeiro, a gente já começa a ser provocado antes, muito pela doutrina, agora também por lei, né? Que, além de introdução às normas do direito brasileiro, de que não se interpreta apenas as situações, o direito, a partir de conceitos fluidos e abstratos, sem considerar as consequências daquilo, não é? Sem considerar como, no plano fático, no plano de aplicação normativa, como é que isso se daria. Afinal, o direito serve à vida e não simplesmente a uma abstração. Ninguém vive em abstrato, imagino eu. E o Supremo Tribunal Federal, portanto, percebeu que aquele volume de informações não passaria, entre outros crivos, pelo crivo da proporcionalidade, tendo em vista que eram informações extremamente sensíveis. Imagine numa era da fake news, em que se começa a ter compartilhamento de dados de todos os celulares brasileiros, dos usuários de celular. O que isso pode ocasionar? Não estou dizendo que o IBGE iria ser negligente, mas até tribunais superiores não dão conta, às vezes, do poder dos invasores, como agora bem relatou a Marcela no caso do STJ. Então, a cada compartilhamento, você torna mais vulnerável o banco de dados. E, portanto, nós estamos passíveis aí de cometimento de infrações, de violação ao direito, aliás, direito considerado fundamental nesse julgamento, que é o direito fundamental na proteção de dados, também reconhecendo que não há dado neutro, não há dado insignificante. Ah, não, mas é só o endereço, é só isso aqui. Não, porque o cruzamento de dados, o que isso pode ocasionar, nós não conseguimos imaginar aonde isso pode chegar. Mas, com certeza, já há estudos que dizem que, pelo número de likes que o professor Rodrigo Pironti dá no Instagram, é possível conhecer mais do perfil dele do que a esposa dele em relação a ele mesmo. Só pela análise do perfil, pelos likes que ele dá lá no Instagram. Então, vocês imaginam o que significa isso. Para quem assistiu o Dilema das Redes, o mundo vai acabar em breve. Então, eu sugiro a todos que aproveitem bem a vida, porque do jeito que eu vi lá, a situação está gravíssima. E me parece mesmo bem delicada. Pena que eu dei um celular para minha filha 10 dias antes de ver o Dilema das Redes. Aí não tive coragem de tomar, infelizmente. Bom, dito isso, nós então poderíamos perguntar, lá no artigo 23 e seguintes da lei, prevê então o tratamento de dados para a administração pública. Fala em compartilhamento, fala em algumas questões, nuances,
mas não entra no tema da responsabilidade especificamente. A responsabilidade prevista na lei, ela estará lá no artigo 42 da LGPD. E o artigo 42 da LGPD diz: o controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Então, nós temos uma cláusula geral, que não é exclusiva dentro da administração nem de pessoas privadas. Geral. Em princípio, então, temos que considerá-la para todos. Outro aspecto interessante, que, conforme a professora Dinorá disse, embora suspensas as sanções, a reparação de dano está plenamente vigente. Portanto, ações judiciais podem ser ajuizadas para pedir exatamente a reparação de dano. Isso já é um fato, já é possível, já está ocorrendo, né? Então, muito embora... E nós sabemos que reparação não é propriamente uma sanção, né? O STJ assim entende, é só devolver uma situação que estava anteriormente. E também não é referido lá na vacatio legis relativamente a isso, o artigo 42. Então, a pergunta é, como é que nós vamos conciliar esse artigo 42 com o artigo 37, parágrafo 6º? E vamos perguntar, esse texto do artigo 42, independentemente de ser responsabilidade da administração ou do privado, ele prevê uma responsabilidade objetiva ou subjetiva? Quando diz lá, o controlador ou operador que, em razão causar dano a outro, vai ter, então, que reparar, é obrigado a reparar. Alguns colegas disseram que é a responsabilidade objetiva. Eu, com a devida venha, discordo, entendo que o artigo 42 não é expresso relativamente à responsabilidade objetiva, tal como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor é, e por se tratar de uma situação excepcional, a regra da subjetividade na reparação do dano, eu entendo que, por aí, de cara, não se pode interpretar como se houvesse aí uma responsabilidade objetiva. Mas também há outros argumentos que eu poderia discorrer, porque também a LGPD, nos artigos 42 e seguintes, prevê que, como, por exemplo, excludente de responsabilidade, se o operador ou controlador demonstrar que ele agiu conforme a lei. Está lá, por exemplo, no artigo 43, os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem que, embora tenham realizado o tratamento de dados que lhe é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados. Ou seja, o pressuposto é a ilicitude, a irregularidade. Ok, relativamente às pessoas jurídicas de direito privado. Realmente, essa é a regra para as pessoas jurídicas de direito privado, né? É possível se admitir uma excludente dessa natureza. Pode dizer, olha, se o privado agiu em conformidade, então, com a lei, então não seria o caso. Muito embora há também uma previsão de reparação quando não se atende às normas de segurança esperadas pelo titular de dados. Isso também gera uma responsabilidade ao infrator, vamos assim dizer, ao controlador ou ao operador. Mas eu digo isso porque a responsabilidade para a pessoa jurídica de direito privado, regra subjetiva, tal como entendo que está no artigo 42, e ainda mais quando eu vejo essa excludente. Mas para a administração pública, para o Estado, nós poderíamos dizer que, em caso de omissão, nós poderíamos falar em responsabilidade subjetiva, aproveitando desse gancho do artigo 43, inciso 2? Ou seja, se o ato for lícito e gere dano, e o controlador é a administração pública, nós podemos dizer, então, que ela está isenta, porque ela se vale desse inciso 2º? Entendo que não. Entendo que a interpretação do artigo 43, inciso 2º, deve se limitar à responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado e não às pessoas jurídicas de direito público, na medida em que a responsabilidade é de estatura constitucional e ela é responsabilidade objetiva, né? A responsabilidade, como nós todos sabemos, da administração pública é objetiva, não há dúvidas quanto aos atos comissivos. Nos atos omissivos, muito embora tenha havido muita divergência, hoje a jurisprudência do Supremo caminha no sentido de que, se a omissão da administração pública for genérica, seria subjetiva. Agora, se for específica, porque há uma previsão específica de evitar o dano, ela é objetiva. E, neste caso, a leitura da LGPD nos mostra, até pelos princípios, lá no artigo 6º, que é um princípio da responsabilização, né? O princípio da responsabilização, transparência e prestação de contas,
entre todos os outros deveres que são aqui colocados, revelam, sim, uma obrigação específica da administração pública, relativamente a essa precaução e essas medidas técnicas que devem evitar invasões ou coisas do tipo. Então, portanto, não poderá se valer, a meu juízo, a administração pública dessa linha que entende que, quando há uma omissão genérica, seria subjetiva a responsabilidade. Entendo que aqui não seria, porque entendo que a omissão é específica. Mas isso não se confunde, e eu gosto de trazer algumas questões polêmicas, acho que, em certa medida, essa é uma. Por exemplo, sobre a ruptura do nexo causal decorrente, por exemplo, da não admissão do garantidor universal. A figura do garantidor universal, o Supremo Tribunal Federal entende que a administração pública não pode ser responsabilizada em quaisquer circunstâncias, quando não há aquela imediatidade do nexo causal, que é uma das teorias prevalentes, no Supremo Tribunal Federal, pelo menos, muito embora haja uma confusão relativamente a isso. Eu torço para ler, eu não desconheço, o professor Juarez pode me indicar, tem livros sobre isso, de obra coletiva, um clássico, eu diria, mas eu queria ler mais sobre esse tema do nexo causal mesmo, independente da esfera pública ou privada, para entender o raciocínio, porque, para mim, a ideia do garantidor universal como suficiente para eximir a responsabilização da administração pública decorre exatamente de uma ruptura desse nexo. Porque se entende que a administração pública, por exemplo, não pode estar em todas as esquinas do Brasil para dar conta da segurança pública. Então, se eu for assaltado ali na esquina e não tem nenhuma guarita, não tem nenhum guarda, eu ajuizar uma ação, olha, porque a administração tem que me prestar segurança pública e não me presta, eu quero uma indenização. As situações de presidiários que fogem da cadeia e passam um tempo longo e aí cometem crimes. O Supremo Tribunal Federal também entendeu que não, porque aí a imediatidade do nexo causal. Então, o que eu quero dizer, por que eu estou falando isso? Porque também temos que considerar isso relativamente à LGPD. Se, eventualmente, conseguir se demonstrar que todas as técnicas razoáveis em determinado contexto, e esse é um termo da lei, inclusive, que usa em determinados momentos, que tudo foi empreendido, feito a tempo e modo, de uma forma razoavelmente exigível, nós poderíamos, então, dizer que a administração pública seria ainda assim responsável? Ora, lembrando que o garantidor universal rompe o nexo causal na responsabilidade objetiva nos termos do 37, parágrafo 6º. Por que não se daria aqui também? E isso eu entendo que também vale para a pessoa jurídica de direito privado. E vale para a pessoa jurídica de direito privado na LGPD como na lei anticorrupção. Recentemente eu escrevi um pequeno artigo sobre isso para dizer, olha, também aqui na lei anticorrupção, que exige o nexo, ainda que se fale em responsabilidade objetiva, se a ruptura do nexo decorrer, por exemplo, de que a empresa demonstra que fez tudo, compliance efetivo, que por exemplo, uma empresa de transporte de cargas, em que aí um motorista lá para numa guarita, ele tomou uns drinkzinhos, dá R$100 e corrompe lá um policial federal. Isso leva a pessoa jurídica a responder objetivamente, sendo que ela eventualmente pode demonstrar que todo compliance foi feito, que tratamento psicológico, tudo mais é feito. É exigível dela também nesse sentido? Por que vale? Se o pau que desce em Chico, desce Francisco. Por que a administração pública, que tem prerrogativas no aparato muito maior, é eximida de responder? E o privado não. Simplesmente a lei coloca, olha, se mostrar que fez um compliance bonitinho, eu vou mitigar a sanção, diminuir a sanção, e não propriamente considerar a ruptura do nexo causal. Então, eu faço essa comparação tanto na lei anticorrupção, em que a previsão da responsabilidade objetiva é expressa, quanto aqui nessa que, entendo eu, também só é objetiva para a administração pública, em razão do artigo 37, parágrafo 6º. É interessante também observar que a lei prevê que qualquer agente que entre no elo desse fluxo comunicacional também responde. A lei cuidou de colocar a responsabilidade solidária entre operador e controlador, para não haver nenhum... E cabível a ação de regresso contra aqueles que deram causa diretamente, mas pode se acionar tanto um quanto outro na previsão lá da LGPD, nos artigos 40 e seguintes.
É interessante também lembrar que, quando eu afirmo que a responsabilidade como geral para os privados é subjetiva, é que também o artigo 927 do Código Civil fala só na possibilidade de ato ilícito que cause dano. E aqui, como eu disse, é excludente quando mostra que está em conformidade. Há uma previsão também de inversão do ônus da prova, que pode ocorrer quando o juiz entenda que há uma hipossuficiência na demonstração disso, tudo para que se pretenda dar efetividade. Nós já temos o Ministério Público bem atuante, especialmente aqui no DF, tivemos casos muito interessantes, como no caso do Serpro, que é uma empresa estatal que... Eu já estourei meu tempo, Marcela? Eu tenho 5 minutos? O Serpro, por exemplo, que é uma empresa estatal, ela criou o sistema de carteira de habilitação. Então, ela tem todas as informações, tem a minha fotinha lá da carteira de habilitação, tem tudo lá no sistema dela. Aí, o que o Serpro fez? Eu vou pegar essa base de dados aqui e vou ofertar, até porque ela pode fazê-lo como uma atividade econômica, um serviço novo, que é como se fosse uma forma de checar se determinados documentos apresentados, por exemplo, para um dono de hotel, para alguém que recebeu um documento lá, ele achou esquisito aquilo. Ele vai no CPF, vai lá no site do Serpro, entra lá pelo CPF e há uma checagem para ver se não há fraude. E se questionou isso no Tribunal de Contas e numa ação civil pública. Por quê? Porque a finalidade prevista lá na origem para o titular de dados era para uma finalidade de habilitação de trânsito, de poder dirigir. Não era para outra finalidade. E nós temos, portanto, os princípios lá, esculpidos no artigo 6º da lei, que fala o princípio do propósito específico, da finalidade específica, que tem que ser contextual. Não adianta achar que a administração pública, então, finalidade pública pode tudo. Como nós vimos no caso do IBGE, que, num primeiro momento, pareceu bem razoável, mas não foi, né? Então, nós temos que, no caso do CEP, por exemplo, houve esse dilema. Se a situação fosse outra, em que o CEP pensou isso, e aí ele vai fazer o seguinte, ele vai comunicar a todos, transparência, o princípio está lá, e vai eventualmente justificar como base legal de tratamento de dados, não o consentimento, porque há vários, o artigo 7º prevê várias bases legais de tratamento de dados. Eventualmente, aquela que diz respeito ao legítimo interesse, no que diz respeito à proteção do próprio titular de dados, para evitar fraude. O CEPRA, ele não pega e não entrega o documento para alguém, ele faz uma checagem. Isso evita fraude, é fraude para o próprio titular. O sistema bancário faz isso quando bloqueia a senha da gente em determinados horários. Tudo isso no legítimo interesse. A recomendar, por ser uma cláusula muito aberta, um cuidado maior por parte do controlador. Mas isso tudo tem que ser informado para o titular de dados. É isso. A lei cria série de obrigações, deveres para os controladores de dados. A partir de agora, essas empresas que lidam com dados, ou portaria de condomínio, que, aliás, muitas delas pegam lá, né, o dedão da gente, e isso se torna até um dado sensível. Tem que tomar cuidado. Enfim, eu tentei aqui trazer algumas questões palpitantes num curto espaço de tempo, espero ter passado algum recado. Muitíssimo obrigado a todos aí. Não se empolga não que você vai parar de falar, que eu já vou emendar uma pergunta direto para você, Flávio. O Davi Carneiro Costa Moura perguntou como fica a responsabilidade da administração e de seus agentes públicos em razão de fake news, em especial nesse período eleitoral que nós estamos vivendo. Eventualmente, o Supremo Tribunal Federal, ao deferir a liminar a medida cautelar, tenha sido preventivo exatamente em relação a isso. Mas é claro que se a administração pública, por meio de seus agentes, se valer de sua condição, de seus dados que ele manuseia para exatamente divulgar uma notícia dessa natureza, se valendo dos dados, ou seja, dos dados que ela tem, distorcendo isso, entendo eu que também nós poderíamos levar a uma responsabilização nos termos da LGPD, que, como a professora Dinorá disse, não vai o erário cobrar do erário, não há pena pecuniária, mas nós podemos ter sanções como da Lei de Improbidade Administrativa, a responsabilização disciplinar, né, entre outras, que levariam à responsabilização do agente público propriamente dito. Então, se demonstrar que foi a partir de um banco de dados estatal que se fez a divulgação fraudulenta desses dados, seguramente isso levará a uma responsabilidade, nos termos da LGPD. Obrigada. Parabéns pela sua explanação. Eu tenho uma pergunta
que me intrigou aqui quando eu estava estudando sobre a lei. Vou direcionar a professora Dinorá, mas quem quiser participar da discussão, porque ela é sobre as sanções. Lá no artigo 52, elenca lá uma série de sanções, né? Dentre elas lá, no parágrafo 1º, Peraí, deixa eu achar ela aqui. A suspensão, né, do tratamento e enfim, a suspensão é que me pega aqui. Aí no parágrafo 3º ele diz, olha, o disposto nos incisos 1, 4, 5º, blá, 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 poderão ser aplicados às entidades ou aos órgãos públicos sem prejuízo do disposto na 8.112, tal, tal, tal. Pois bem, a gente chega no 10, no 11 e no 12, quando a gente vai lá para o 10, para o 11, para o 12, ele fala o seguinte, suspender o tratamento de dados ou proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Supondo que você está com um órgão, com uma entidade da administração pública, tipo INSS, ou qualquer outra autarquia ou entidade que ele não pode parar de tratar dados. Não tem como a administração, porque no fim das contas, a sanção, ela não vai atingir a entidade em si, ela vai acabar atingindo a sociedade, né? Porque se ela parar de tratar aqueles dados, ele para de prestar o serviço em si. Como é que a gente vai lidar com isso? Porque não é a mesma situação, né? A aplicação dessa penalidade para a administração pública nesses casos é diferente da aplicação dessa penalidade para o privado. Não teria que ter Como ficaria isso? Vocês chegaram a pensar? Eu tô fora, não estou enxergando alguma coisa. Eu realmente acho muito difícil a aplicação, eu não consigo também imaginar como isso vai ser aplicado para a administração pública, porque as consequências realmente são muito sérias. Eu acho que isso precisa realmente ser disciplinado, ser regulamentado, porque como é que você vai... E mais ainda, a lei sequer colocou prazo, certo? Para essa proibição. Então vai ser uma pena perpétua, nós estamos penalizando quem? Eu acho que essa lei tem uma série de fragilidades, certo? Inclusive as expressões que ela utiliza também, como se todos os termos fossem iguais, certo? Eu acho que uma série de detalhes ali poderiam realmente ser objeto de arguição até mesmo de inconstitucionalidade, mas eu não sei se até agora não foi arguído, eu acho que o pessoal está esperando para ver como isso vai ser regulamentado, para depois talvez ingressar. Agora, nós vamos ter muita judicialização, esse que é o ponto. Agora, eu não sei se o Rodrigo e o que eles pensam a propósito dessa questão. Eu estou 100% de acordo, professora. Essas questões terão que ser moduladas, obviamente, no caso concreto, até porque a aplicação não seria razoável, em prejuízo, inclusive, ao interesse público na manutenção do cadastro, da atividade, do banco de dados, né? Então, é justamente por isso que o artigo menciona poderá, né, e não deverá. Então, aí vai ter que ter uma análise do caso concreto e a razoabilidade nessa aplicação. Então, estou de acordo em relação à sua análise, sem dúvida. Flávio, você quer comentar alguma coisa ou posso passar para a próxima pergunta? Posso passar? Bom, a Kátia mandou a seguinte pergunta. Os palestrantes entendem que os municípios pequenos têm condições de implantar a LGPD com um encarregado da própria administração municipal? Vocês que... Rodrigo, acho que essa é para você, hein? Depende. Há um impedimento aí no caso do Rodrigo. Muito difícil. Desculpe, Flávio. Ele tem que ter uma questão de... Uma bola dessa para ele cortar. É muito, né? Não dá. Melhor o Flávio para ele poder fazer isso para você, meu querido Rodrigo. Fica à vontade, fica à vontade. Fica à vontade. Olha, num primeiro momento havia a previsão de pessoa natural para ser o encarregado. Depois isso caiu, possibilitando, portanto, que pode até ser uma pessoa jurídica a desempenhar isso, né? Eu entendo que, a depender de uma situação concreta em que não há esse pessoal tecnicamente preparado para tanto, que possa haver, sim, uma contratação para exercer essa função.
não vejo no primeiro momento um impedimento, porque nós todos sabemos que nos mais de 5.000 municípios a situação muitas vezes é de ausência absoluta, né, de técnicos em algumas situações, em algumas áreas específicas. Portanto, é indispensável que haja experts no assunto, como o professor Rodrigo Peronte, por exemplo. Eu concordo com o Flávio. E não tenha dúvida, hoje o DPO as a Service, que é o DPO, que é o encarregado terceirizado, é muito comum, inclusive na GDPR, etc. E em razão disso, inclusive, a legislação brasileira permitiu essa possibilidade de contratação de uma pessoa jurídica para figurar como encarregado, né? Mas, veja, a pergunta ela é muito interessante, porque a única norma que nós temos na administração pública hoje que regula a figura do DPO, do encarregado, né, é a Instrução Normativa 100 de 2020, recentíssima, né, de 2 semanas atrás, da Secretaria de Governo Digital, né, e ela diz que o encarregado tem que ter, do ponto de vista na administração pública federal, né, diz que tem que ter, no mínimo, lá no seu artigo 1º, parágrafo 1º, experiência em resposta. Veja só, Flávio, como é fácil de achar isso no município. Experiência em resposta a pedido de informação e pedidos vinculados à ouvidoria, conhecimento multidisciplinar, no mínimo, em gestão, segurança de informação, gestão de risco, tecnologia de informação, privacidade e governança de dados e o curso de proteção de dados da Escola Virtual do Governo, no mínimo. Essas são as características para que, até dia 22 de novembro deste ano, toda a administração pública federal direta e indireta tenha a nomeação do seu encarregado. Então, ou seja, a instrução normativa de 2 semanas atrás para resolver o negócio daqui 2 semanas. Exato, porque, na verdade, o artigo 4º menciona que as obrigações dessa instrução normativa passam a vigir em 30 dias e que em 30 dias teria que ser nomeado. Então, a própria instrução normativa impõe a nomeação em 30 dias. O que eu vejo como complexo, né? Não lembro o nome de quem perguntou, mas o que me preocupa muito é esse levante nacional no sentido de fazer com que os municípios tenham que se adequar em 100% a uma legislação que é extremamente complexa. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos controles internos, em que você vai colocar um controlador para inglês ver e as fiscalizações dos tribunais de contas, muitas vezes, do Ministério Público, não vão dar conta de verificar a qualidade, etc., dos controles e, nesse caso, da proteção de dados, e a gente só vai saber que o negócio realmente não estava sendo feito, não era realizado de maneira adequada, num processo de sequestro de dados, vazamento de dados e etc., né? Então, o grande problema, na verdade, desse contexto todo é de que a aproximação das normas federais para a tentativa de organização nos municípios no Brasil é praticamente inviável, na minha opinião. Fez a pergunta foi a Kátia. Tem mais uma pergunta interessante aqui, que ela é bastante conceitual, do Márcio Roberto Chaves. Eu acho que o Flávio quer ponderar mais. Desculpa, Flávio. Perdão. O artigo 63 da lei dá uma brecha, né, para que se possa reconhecer a complexidade existente em cada circunstância para poder, de alguma forma, haver um tratamento específico. Caberá à autoridade nacional fazer essa regulamentação. E será que não haverá alguns casos de isenção? A isenção eu já acho muito. Na GDPR existe, né, a regulamentação ela se faz em relação ao encarregado na complexidade do tratamento dos dados, né? Aqui há algumas isenções. Há isenção quando se tratar única e exclusivamente de operador. O operador não precisa ter encarregado. Agora, Flávio, professora Dinorá, Marcela e queridos amigos, quando é que efetivamente o operador não vai ser também, de alguma forma, controlador? Se, por exemplo, toda empresa privada e administração pública tem que, naturalmente, em algum momento, controlar algum tipo de dado, né? Então, essa é uma questão. Ou seja, o agente de tratamento ele vai, naturalmente, em algum momento, ser controlador. Talvez... Mas eu posso ter uma pessoa só sendo controladora e operadora também, não posso? Sim, normalmente sim, mas aí, nesse caso, tem que ter o encarregado. Nesse caso, tem que ter o encarregado, porque é controlador também. Isso. Mas eu acho inviável para os municípios pequenos, eles sequer têm condições de se manter. Mas vão ter que se ajustar, professor, porque a questão é o volume de dados que a administração pública trata, dados sensíveis. Imagina, por exemplo, os hospitais públicos. Creches, escola.
Escolas, CMEs, né? CMEs, etc. Não tem como não se ajustar. É uma realidade que não tem como. Mas nós temos alguns tratamentos paralelos, né, também. A regulamentação pela também. NPD é urgente nesse aspecto, na minha opinião, professora, porque há uma zona de incerteza muito grande, não só no cenário dos municípios, mas de tratamento de dados na administração mesmo, né? Nas administrações públicas estaduais e no próprio âmbito federal. Então, a regulamentação específica ela vai ter que existir nesse sentido, talvez para se assemelhar à GDPR no sentido da complexidade do tratamento dos dados. Por exemplo, concordo com o Flávio, não dá para dizer que o município não pode ter um sistema de proteção de dados, matriz e risco, etc., em relação aos dados sensíveis. Então, que se module o efeito da lei, pelo menos nesse sentido, né? Ou provavelmente vão ser editadas outras leis. Eu acho que vão ser editadas outras leis. A autoridade nacional, ela que vai ter que regulamentar. Vai regulamentar, É o órgão regulador aí que vai ter que cuidar dessas questões, né? Muita coisa para acontecer ainda, né? Então, retomando aqui a pergunta do Márcio Roberto Chaves, que é uma pergunta conceitual bastante interessante, dados pessoais sensíveis são necessariamente sigilosos? Se não, a métrica para tanto está no inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal e a legislação em geral que estabelece sigilos? Qual o vínculo disso com a LGPD? Como fazer essa vinculação? Veja, o que tem que acontecer naturalmente é uma compatibilização em relação à Lei de Acesso à Informação e à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, obviamente que a questão do tratamento do dado sensível ele vai se aproximar naturalmente ou vai tender a uma aproximação de um dado sigiloso, né? Agora, obviamente que no caso concreto é que a gente vai determinar se vai haver ou não a avaliação do sigilo nessa situação, né? Mas eu tenderia a responder num primeiro momento que sim, a compatibilização da lei com a LGPD faz com que os dados sensíveis naturalmente sejam dados inicialmente sigilosos. Eu entendo que tem que ver realmente cada caso. No caso, por exemplo, dos vencimentos dos servidores públicos, a divulgação deles. Eu acho que deve continuar. Sim, mas veja, um dado sensível. A meu juízo, é um dado sensível, diretamente ligado, inclusive, à segurança, eventualmente, da pessoa. Não é? Em alguma medida, isso pode ser entendido aí, veja, não na literalidade do que seria bens sensíveis, mas ele se admite que eventuais cruzamentos de informações, e essa pode ser uma informação, possa levar a uma configuração de um dado sensível. Mas aí prevaleceu a lei de transparência e a transparência como a regra aí que deve reger aí os agentes públicos e, portanto, a situação. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é, por exemplo, um prontuário médico, eventualmente público. Aí é outra situação. Então, nós temos mesmo, como disse o professor Pironte, de examinar aí contextualmente essa situação, né? Porque se a gente for levar ao pé da letra, Flávio, eu concordo com você, se a gente for analisar, por exemplo, o artigo 5º, inciso 2º, que vai categorizar e classificar o dado sensível, você tem essa aproximação ampliada também em relação a, por exemplo, alguns casos, como você vinculou a questão da segurança de pessoas, né? E aí você vai discutir, e eu acho que essa modulação ou vai ser feita pela NPD ou vai ser feita naturalmente pelo Poder Judiciário, né, de se você pode ou não ampliar o conceito dado a dado sensível na LGPD para fins de compatibilização com a lei. E isso a gente ainda não tem. A gente precisa de um cenário de normatização para poder dizer como, de alguma forma, concordo com você, se a segurança de pessoas, porque nas bases legais você tem, inclusive, proteção à vida, segurança de pessoas e etc., vinculada como uma base legal da LGPD, se isso, dentro da ideia de categorização de dado sensível, permite ou não a classificação como sigilo dentro da lei, né? Então, é um contexto bem mais amplo do que simplesmente uma resposta objetiva. E aí, Marcelita, tem mais? Tem, opa! Tô aqui achando qual que é a mais legal para agora. Se a gente ficar pelas perguntas, a gente vai aqui até as 10h30 da noite. Para mim vai ser um prazer, mas... Não, pode deixar que as dúvidas são várias, né? Tem várias dúvidas e tem várias que, conforme vocês estão respondendo, vocês estão matando já outras dúvidas. Por isso que eu estou aqui pensando, tô vendo o que a gente já superou. Tem uma interessante, essa é bem interessante.
O Fábio de Souza Santos diz o seguinte: a Lei de Execuções Fiscais prevê que o termo e a certidão de dívida ativa devem conter certos dados que podem ser considerados sensíveis. Por exemplo, o endereço, até que o Flávio comentou especificamente. Sendo o registro de dívida ativa necessariamente público, é possível dizer que há uma parcial derrogação da LEF pela LGPD, de modo a interpretá-la à luz da proteção de dados pessoais? E aí eu acho que isso não se aplicaria só necessariamente à LEF. Eu tenho meu posicionamento, mas eu deixo se vocês quiserem falar antes, senão eu falo. Eu me lembrei da situação dos processos judiciais. Os processos judiciais também, muitos deles têm lá vários documentos, um monte de informação. Ué, então agora como é que faz? Não deveriam, então, todos eles serem sigilosos, na medida em que eles têm documentos e muitas vezes? Como é que nós vamos acabar com o princípio da publicidade? Exato. A LGPD não revogou outras leis que, dada a sua especificidade, continuam vigentes, como, por exemplo, a lei que prevê a publicidade, relativamente como regra dos processos judiciais, e, excepcionalmente, o sigilo, que é decretado especificamente pelo juiz. Né? Então, nós não estamos derrogando esse tipo de norma. E a própria LGPD diz, por exemplo, como base de tratamento, a referência a cumprimento de competência legal. Então, nós temos que ver se exatamente esse exemplo dado, a situação é disciplinada por lei. Se obrigação, assim é perfeito. Eu tenho uma base de tratamento legal a autorizar. Perfeito. Então... E a gente... Desculpa, professora, fique à vontade. Não, imagina. Não, então, por exemplo, deve continuar publicando a remuneração dos servidores, porque tem base legal. Sem dúvida. Na minha opinião, sim, até porque, professora, nem todo dado direto é dado sensível. Essa é uma grande questão que a gente tem que discutir. O dado sensível, o dado pessoal sensível é aquele dado vinculado à questão de origem racional, ética, convicção religiosa, dentre outras coisas, saúde, menores e etc., dado biométrico, que não é necessariamente o dado constante da certidão de dívida ativa, não é necessariamente o dado constante do banco, do cadastro de dados, eventualmente, que se tenha lá a administração pública. Por isso que não necessariamente todo dado sensível vai ser dado sigiloso e não necessariamente todo dado direto é um dado sensível, pelo contrário. E aí a gente tem que compatibilizar a questão do tratamento do dado sensível na administração pública às bases legais, né? Primeiro, a obrigação legal, a questão do interesse público ou da necessidade de execução de serviço público por meio do tratamento do dado. Se dentro dessas hipóteses você tiver autorização da base legal do artigo 7º, você não tem uma derrogação de nenhuma legislação. Você tem, obviamente, a compatibilização dessa legislação para efetivo tratamento. Senão, você inviabilizaria a atividade da administração pública. É por isso, inclusive, que a administração pública não precisa obter consentimento. Porque se dependêssemos de consentimento para divulgação dos dados, por exemplo, em decisões judiciais e etc., obviamente que nós tenderíamos a inviabilizar a atividade, principalmente, por exemplo, os poderes de fiscalização e controle. Né? Não, eu não quero que o Tribunal de Contas trate meu dado, para isso ele precisa do meu consentimento. Não, não funciona assim. Estou dentro da minha função institucional, dentro, obviamente, de uma obrigação legal vinculada ao interesse público maior. Então, é preciso se ter muita parcimônia para interpretar a lei do ponto de vista do interesse público e do capítulo 4º, né, dessa legislação que vai tratar da administração pública. Nós estamos falando aqui, gente, dos parágrafos 3º e 4º do artigo 7º da lei. Parágrafo 3º, o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização. E aí o exame da base legal, se tem lei, prever, etc. E a outra situação é dispensada a exigência de consentimento prevista no caput desse artigo para os dados tomados manifestamente públicos pelo titular. Por exemplo, os dados que a Marcela disponibiliza no Instagram dela, com as imagens dela. Ela, deliberadamente, torna público, vamos dizer, ou tornou público aqueles dados. O uso disso, na medida em que ela tornou público, dispensa o consentimento por parte de terceiros, há quem diga que o princípio da finalidade também deva ser respeitado até aí. Qual é a finalidade da Marcela ao colocar no Instagram? É um ambiente de relacionamento. Ela não pode, eventualmente, usar isso para uma outra finalidade totalmente desconectada com aquilo, ainda que ela tenha tornado público. Então, à luz também do princípio, e aí interpretar a LGPD a partir dos princípios é simplesmente fundamental. Perfeito, porque aí, Flávio, concordo contigo, vale o princípio da autodeterminação informativa.
em que a Marcela, para disponibilizar aquele dado, ela tem uma finalidade específica e disponibilizou por vontade própria para um fim específico. E ela não necessariamente autoriza com isso todas as outras utilizações ou tratamentos desse dado dentro de um cenário muito mais amplo. Gente, infelizmente, como sempre, a conversa é maravilhosa e infelizmente a gente tem que encerrar. O senhor Juarez está aqui olhando já bravo para a gente. Foi uma conversa deliciosa, como sempre. Muito obrigada. Eu tenho várias dúvidas, eu espero que eu possa mandar para vocês e já tirando minhas dúvidas, aproveitar do conhecimento de vocês. Espero poder encontrar de novo, poder dialogar mais uma vez. Então, uma boa noite. Bem-vindos aos que vão falar daqui a pouco. Vou acompanhar vocês aqui na plateia. E Dinorá, Flávio, Rodrigo, muito obrigada. Rodrigo, em agradecimento ao IBDA, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mediando, coordenando essa mesa. Para os que chegam, um bom painel para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada à ASP pela disponibilidade e nos vemos no congresso do ano que vem, gente.